E agora eu vou convidar, então, para vir à frente, conduzir, moderar, o painel 2, que tem como tema Estabelecendo Parcerias para Avançar em Saúde Digital no Brasil, o que cada um pode aportar. O doutor Eduardo Macário. O doutor Eduardo Macário é membro da Comissão Consultiva do Fórum CCNTs já há muitos anos. Ele ocupou a posição de diretor e de secretário da Secretaria de Vigilância no Ministério da Saúde e, atualmente, trabalha na Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina. Muito obrigado, Macário, por moderar esse painel. Obrigado, Mark. É a satisfação de estar aqui com vocês nessa manhã, né, nesse dia. Mark me passou um desafio muito grande, que é moderar uma mesa com várias personalidades, com um tema bastante interessante e num curto espaço de tempo. Então, a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, até para abarcar todas as questões que vão surgir, mas também para a gente seguir o horário, porque senão a Patrícia já está lá de olho. As plaquinhas dela são incríveis, né? As plaquinhas dela. Ó, já acabou o tempo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a Yara Baxter, da Novartis, né? A querida Yara Baxter, também colega do Fórum de Tempos, né? Eu não vou ficar lendo as biografias, mas depois, na hora da fala, você já se apresenta, aproveita o tempinho. Eu gostaria também de chamar o Guilherme Sakagiri, da ABSS, a Associação Brasileira de Startups de Saúde. Desculpa, Guilherme. Seja bem-vindo. Tudo bem. Vou convidar também o Alexandre Taleb, da UFG, Universidade Federal de Goiás. Está aí, presente? Vai estar à distância, online. Vou convidar o Geraldo Lorenzi, do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Está à distância, mas está mais perto. À distância, mas está vindo. Mas está vindo. E, por fim, vou convidar o Márcio Galvão, da Universidade Federal da Bahia, para compor aqui a mesa. Bom, os temas eles são bastante abrangentes. O tema do painel é Estabelecendo Parcerias para Avançar em Saúde Digital no Brasil. Por favor. O que cada um... Aí tem sempre essas perguntas, né? O que cada um pode aportar? Eu acho, assim, antes, só para a gente dar uma esquentada no tema, eu acho que isso já saiu nas falas dos palestrantes anteriores, mas quando a gente trabalha no SUS, principalmente agora na área da saúde digital, a gente recebe diariamente uma série de propostas, de grupos, de ferramentas ditas inovadoras que prometem revolucionar ou transformar o SUS, tá, a partir do ponto de vista digital. E aí a gente enumeraria várias delas, ferramentas de telemedicina, com suas diferentes ênfases, né? Telediagnóstico, telemonitoramento, consultoria, consulta. A questão da inteligência artificial, que tanto nos encanta, mas que nos assusta também, né? Para onde que vai isso? Qual a dimensão e como nossos dados estarão protegidos frente a tudo isso que tem acontecido, até porque eles precisam ser treinados para poderem dar respostas eficientes. A questão da gestão da linha de cuidado, tem ferramentas maravilhosas que fazem a gestão da linha de cuidado, isso é oferecido, é colocado. Além de ferramentas de data analytics, de prontuários eletrônicos, ou seja, uma enormidade de soluções. Eu fiquei feliz de saber que a Anistela tem mais de 400 startups atrás dela. Eu tenho algumas atrás de mim também, mas é bem menos dimensão. Eu acredito que o Ministério da Saúde tem essa capacidade de abarcar. Mas, assim, acho que, primeiro, existem algumas questões que são realizadas, que são pertinentes desse ponto. A saúde tem muito recurso. Tem muito recurso. Eles são infinitos? Não. Eles são suficientes? Não. Mas tem muito recurso. E isso chama muita atenção de diferentes grupos, de diferentes setores que, lógico, querem apresentar as suas soluções e querem que essas soluções sejam dimensionadas, né? Nada como melhor para uma startup, por exemplo, do que ter um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde, você consegue ter escalabilidade e faz uma transformação muito rápida. E transformação digital é isso, é muito rápida. A coisa acontece... hoje lança uma coisa, amanhã já está... alguém lança uma coisa mais avançada e você acaba sendo atropelado pelo processo se você não for esperto e ágil. Então, assim,
E que a gente tem visto também é que várias empresas tradicionais do ramo da saúde, aqui tem várias delas, eu não vou citar nenhuma até para não causar, para não ser injusto, mas que estão agora migrando para essa área de saúde digital. Isso é perfeitamente entendido, compreensível, mas também faz parte de todo um processo de mudança, de revolução que a gente tem visto. Então, assim, um dos pontos que eu acho mais importante quando a gente recebe sempre pessoas dessas áreas é que as ideias inovadoras elas sempre são, muitas vezes, base para a criação de soluções que podem ser aproveitadas e que devem ser aproveitadas, até porque a gente está passando por toda essa revolução tecnológica. E que cabe a gente identificar essas soluções que são interessantes e poder implementá-las, justamente com esse objetivo de melhorar a saúde da população. Mas só que, assim, a gente, embora esteja vivendo esse processo essa era da inovação, a revolução tecnológica... embora a gente esteja vivendo essa era de inovação, revolução tecnológica é uma realidade, mas só que o dado que a gente trabalha é a nossa grande commodity da saúde, é aquele poço de petróleo que está lá no pré-sal da saúde pública que todo mundo quer explorar e quer utilizar, porque ele tem muita riqueza, tem muita dimensão e pode ser utilizado de diferentes formas. E aí, assim, a gente chega no principal ponto. Sempre a gente fica com receio, num primeiro momento, por conta dessas inovações, da gente estar confrontando situações que fazem parte de uma ficção e trazendo-nos para uma realidade. Eu acho que esse ponto, o que a Theranos, aquele evento, aquela fraude da Theranos nos revelou foi que ideias inovadoras elas também podem ser utilizadas como mecanismos de fraude. E para combater essas questões da fraude, tem uma coisa que o representante da OMS falou, isso foi falado aqui também, que é a questão da evidência. Não basta ter as soluções serem apresentadas com diferentes formas de marketing, como são utilizadas marketing muito eficientes, marketing digitais, mas ela precisa ter estudo, precisa ter publicação, precisa ter debate, precisa ter refutação, precisa ter evidência. E, para isso, o método científico é fundamental. Não adianta chegar e apresentar uma série de soluções que, no papel ou no PowerPoint, funcionam super bem, se, na prática, você não tem a escalabilidade suficiente. Portanto, se a gente está vivendo hoje uma sociedade que, infelizmente, refuta, em parte, o método científico, refutando até mesmo a eficácia de vacinas, como é que a gente pode conciliar trabalhar na produção de evidências científicas para que a gente possa implementar soluções de tecnologia que realmente sejam efetivas, sejam aplicáveis, sejam escaláveis, para que a gente tenha aquilo que eu, pelo menos a minha geração, vivia vendo os filmes de ficção científica, as Star Trek, Star Wars, que a pessoa chega lá, passa um scanner e diz, você tem isso, isso e aquilo, a solução é essa, e não precisa operar, eu passo isso aqui, isso aí já resolve. Será que isso vai ser uma realidade um dia, ou será meramente objeto de ficção? Então, isso é a ideia desse nosso aqui debate. Assim, soluções existem aos montes. Quais são aquelas que podem ser utilizadas, quais são aquelas que não tem sentido você mais investir nesse ponto, e o principal o que a gente, como rede colaborativa, pessoas que trabalham no SUS, podemos fazer para que a gente possa alcançar esse nível de excelência de saúde que a gente pretende, não só para o SUS, mas para toda a nossa sociedade. Tá? Então, eu primeiro, após essas provocações, eu vou passar a palavra para a Yara, você... Tem aí... Quanto? 10 minutos, né? A plaquinha lá, 10 minutos para fazer a sua apresentação e fique à vontade, por favor. Bom, em primeiro lugar, uma honra muito grande, esse painel muito enriquecedor. Eu represento a Fundação Novartis, não tem nenhum vínculo com a área comercial da Novartis, e tudo que nós fazemos é parcerias com o setor público, principalmente municípios, e nós somos catalisadores. Catalisadores é que a gente não vem com nada pronto, a gente catalisa
o que já está sendo feito ou desejado pelo município. Então, com isto, nós trabalhamos já desde 2017, junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, e focado em doenças crônicas. Aí saiu daí 9 publicações, que é bom, porque a gente também concorda que, assim, para poder multiplicar e virar domínio público, tem que ser publicado. Tem alguns compromissos que estão inerentes a um acordo de colaboração, que é não gerar ônus para o Estado, então não adianta vir, principalmente em tecnologia, com ideias muito mirabolantes que depois você vai embora e o Estado tem que pagar a conta. E também tudo é de domínio público. Tudo que é produzido fica, não leva. Né? Daí eu resolvi trazer aqui, para a gente compartilhar, o que a gente acrescenta. Né? Então, entre outras coisas, a gente pode trazer parcerias internacionais. E essas parcerias internacionais podem trazer, às vezes, soluções que ainda estão em testes, mas que a gente já aplica aqui, já fica aqui, e a gente já cria multiplicadores aqui. Então, eu vou trazer uma experiência que é o uso de um simulador, que é como se fosse um gêmeo do sistema de saúde, do qual você pode usar, a partir dos próprios dados públicos, uma simulação de como seria se você fizesse alguns tipos de soluções, colocasse na prática, e isso no correr de 10, 20, 30 anos, e isso ajudaria o gestor a tomar decisões diante de uma complexidade, que é o sistema de saúde. Então, o nosso exemplo vem de Aracaju. Então, curiosamente, a gente desenvolveu a metodologia. Então, nós trouxemos o Instituto Suíço de Saúde Pública como parceiro. E eles têm essa expertise de desenvolver essa modelagem. Também, saibamos todos, né, são experts aqui, mas são sugestões vindas da Organização Mundial da Saúde, do Center of Disease Control, que se trabalhe com modelagens dinâmicas para fazer essas... Não é uma predição, não é inteligência artificial, trabalha com os dados vigentes. Né? Então, nós aplicamos esse método na Secretaria de Saúde de Aracaju. Quem que passa? Eu que passo? Ai, o tempo vai correndo. Vamos lá. Então, o que seria isso, né, para aqueles que não conhecem? Então, ele trabalha como se, entendendo que o sistema de saúde é altamente complexo, ele ajuda na tomada de decisão, porque com todos esses dados mapeados, e aqui é trabalhado num processo de uma lógica causal. Então, vamos supor, se você fuma, se você bebe, se você é sedentário, se você não toma água, se você... Tarará, as suas chances de ter um AVC são grandes. Então, daí ele vai colocando tudo da literatura, tanto é que a base disso daqui foi feita junto com sociedades médicas aqui do Brasil, Sociedade de Cardiologia, de Hipertensão. Então, ela está validada localmente para os nossos números. E isso, no final, vira um dashboard de trabalho ali na mesa, né, com todos juntos. Então, nós trouxemos como exemplo aqui quais as soluções que foram consideradas. Então, são essas que foram publicadas e elas compõem um pacote de soluções que também está alinhado com o pacote Hartz, que está alinhado com as diretrizes da Organização Mundial, só que colocadas em prática na cidade de São Paulo e que produziram as tais das publicações. Então, não é nada novo, é a lição de casa, na verdade, né? Ajuste de protocolo, modelo de governança, um painel de gestão dos dados clínicos e gestão de território, um programa de capacitação, um programa de rastreamento bem interessante, um combo focado em adesão e trabalho com agentes comunitários, estratificação de risco, não está claro aqui, mas tem parceria com o Programa de Saúde na Escola. Então, é um pacote de 10 soluções e que eles foram considerados para chegar nesse simulador dinâmico. Então, o simulador dinâmico, a partir do momento que nós temos aqui, por exemplo, para a hipertensão, uma taxa de não diagnosticados na cidade de Aracaju. E aí, com os dados colocados, dá para se dizer o seguinte: quanto que eu vou conseguir rastrear se eu continuar aplicando essas soluções ou identificar na comunidade quem é doente e não sabia que era doente? Então, dá para estabelecer, por exemplo, se a Agenda 2030 é aqui,
nós atingiríamos os percentuais ou as metas da Agenda 2030? Nós atingiríamos a Agenda 2050, 2040? Então, mesmo que uma vez que a gente puxa as pessoas da comunidade para dentro de uma unidade básica de saúde, nós aumentamos as taxas de diagnosticados. Então, a gente começa a fazer eles virarem linha de cuidado, né? Aí, aqui o que nós colocamos que eu até pulei aqui um exemplo. Então, aqui nós temos, aqui o que estava acontecendo. Na verdade, tinha muitas ações acontecendo, só que elas estavam fragmentadas. O que seria o tal do CardioAju? É pegar essas soluções, repaginar ela em acordo com as condições da cidade e fazer com que elas aconteçam simultaneamente. Não é que faz rastreamento, mas não acerta a parte de como vai receber as pessoas e assim por diante. Então, tem o raciocínio da linha de cuidado. Mas e se, de repente, eu colocar mais recursos para incrementar diagnóstico e tratamento? Daí é a linha vermelha. E se eu, por exemplo, com o programa de saúde na escola ou o programa da academia da cidade, eu fizer mais prevenção e promoção, aí aqui está uma estimativa de 10%, é bem baixo. E aí vem o que a gente percebe que se a gente colocar a lição de casa somado com o incentivo de prevenção, imediatamente você começa a ter os melhores resultados. É meio óbvio, mas é legal ver, né? Porque Bahia é para ir na mesa do planejamento estratégico. Aqui, a mesma coisa, para ter pessoas hipertensas, no caso é o exemplo, tratados e controlados. Olha como muda. Isso aqui é fazendo tudo de uma forma como é feito. Não é mal feito, mas é fragmentado. E aqui é sendo feito num modelo de gestão mesmo, gestão clínica, trabalhar com os números, verificar o que está acontecendo. E aqui, o melhor de todos, que é quando tem prevenção, promoção e etc. Aqui é o impacto em taxas de morte e mortalidade de doenças cardiovasculares. Aqui eu não vou trazer, porque é só mesmo para a gente entender o conceito, mas, por exemplo, aqui ele já mostra quando que o sistema ele estrangula, porque você começa a tirar muitas pessoas da comunidade e jogar para dentro do sistema, e todos nós sabemos que é sempre uma pergunta. Ah, você vai rastrear muito, como a gente vai dar conta? Bom, o sistema dá conta, mas tem uma hora que ele não dá conta. Mas, obviamente, que aqui, esses dados, eles é uma primeira apresentação. Esses dados, eles ainda precisam ser melhor trabalhados. Tem muitos dados sujos aqui. Então, assim, entra sujeira, sai sujeira, né? Mas o conceito e essa ideia, e diante dos resultados de publicação que nós temos, ele faz muito sentido. Então, aqui a gente já vem para o último slide, que seria, então, a ideia de gerar, a partir de trabalho com número, gerar essa simulação viva para tomada de decisão, expectativa de impacto, potencial impacto ao longo do tempo. Então, também para nós sabermos, inicialmente esses dados foram criados com vacinas. Então, assim, vacino, mexo mais na parte de infraestrutura, mexo mais na parte educacional, porque também dá para fazer depois isso por solução e depois se verifica qual a melhor solução que traz o melhor resultado. E, obviamente, a partir daqui, colocando em números, a gente faz uma beleza de uma avaliação econômica de todo o processo. Então, isso posto, a gente trouxe aqui um policy brief só para nós percebermos o quanto que, com ações bem documentadas, a gente já tira material para políticas públicas de uma maneira bem, assim, do território, né? A gente vai repetir isso para São Paulo e depois nós vamos repetir, mas São Paulo é com os dados de São Paulo, é outra coisa. Então, para cada um dos modelos, são com os dados da região, né? Acabou? Pronto? Era isso mesmo. Então, depois a gente debate.